tivemos há pouco a Olimpíadas, não é? Alguns puderam assistir. E aqueles atletas, eles se preparam 4 anos. Aquele nado sincronizado das meninas que mergulham na piscina e ficam com as pernas na sincronia, é um trabalho difícil, é muito treinamento. E quando se aproxima os jogos, essas pessoas entram em um processo de cuidados, porque alguns precisam pesar tanto, então precisam manter o seu peso, outras têm de conseguir peso. Então, cada atleta tem uma disciplina rígida, porque o propósito deles é alcançar o pódio, né? Pelo menos uma das 3 medalhas. Paulo, o apóstolo Paulo, dessa época grega das Olimpíadas, ele usa terminologias aqui do capítulo aplicadas ao seu povo, ao povo de Deus. Então, nós vamos aprender aqui quais são as posturas do atleta de Cristo. O que um atleta de Cristo, uma pessoa que está na equipe de Jesus, como ela deve se postar, o que ela deve fazer para desempenhar bem o seu papel, a sua função na equipe do Senhor Jesus. Postura do atleta de Cristo. Em primeiro lugar, o atleta de Cristo deve atentar para os atletas antigos. Vejam aí. Portanto, versículo 1, também nós, presente, né, de Paulo ali, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas. Ele está se referindo aqui ao capítulo 10, o capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Então, houve pessoas que vieram antes de nós, atletas, e fizeram o seu papel, e agora estão na arquibancada, vamos dizer assim, observando nós. O bastão foi passado para nós, e agora é a nossa responsabilidade. Então, desculpe, eu falei até Paulo, né? O autor dessa epístola é desconhecido. Então, esse autor desconhecido está convocando os atletas atuais a refletirem nos atletas anteriores, que vieram antes deles. E aprenda algumas coisas aqui. Primeiro, as dificuldades não conseguiram fazê-los desistir de andar com Deus. Quando você vê os heróis da fé, eles passaram por muitas lutas, mas pela fé, eles sempre venceram. Vejam, no caso, o atleta Jó. Jó foi provado, foi tentado, ele perde bens, perde 10 filhos. Satanás apostava, que essa foi a argumentação dele, que Jó só continuava no caminho, só era um atleta de Cristo, porque Deus estava protegendo ele, dando a comida, dando a segurança, a proteção. Mas retire essas bênçãos, e eu quero ver se ele vai blasfemar na tua face. Ele perde então os bens e também perde 10 filhos. Isso em um só dia. Mas o que é que esse atleta disse? Jó, primeiro, levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele quer que nós olhemos para essas figuras para não desistir nessa maratona que nós estamos entrando e abandonar. Lembre que ele não só perdeu os bens, ele perdeu os filhos e perdeu a saúde, porque o maligno colocou
tumores, né? Desde a planta do pé ao alto da cabeça. E a mulher dele, de Jó, ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Disse: louca, recebemos bem do Senhor, não vamos receber o mal. E com isso ele não pecou nem com os lábios. Louvado seja o Senhor, né? Então o servo de Deus não está blindado das adversidades da vida. Não há essa promessa na Escritura que se você entra nessa equipe do Senhor, não, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Não diz a palavra de Deus? Sim, mas isso é uma aplicação para a eternidade. Lá não haverá choro, não haverá tristezas. Deus está conosco nos momentos maus, administrando os acontecimentos. Diz que o apóstolo Paulo, capítulo 10 de 1 Coríntios, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Deus não deixará que os momentos maus destruam a nossa fé em Cristo. Não sei o que você vai passar ainda, mas eu sei de uma coisa: diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles continuaram, os atletas anteriores, andando com Deus, mesmo não vendo a concretização da promessa. Pela fé, diz o capítulo 11, quando Abraão, chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. É quando ele chega na terra que o Senhor diz: essa terra aqui eu vou dar aos seus descendentes. Ele não teve escritura, não teve nenhuma garantia. Anda pela terra, essa terra vai ser dos seus descendentes. E diz que não só Abraão, Isaque e Jacó andaram peregrinando na terra prometida, diz que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, a escritura da terra, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ele prometeu: pastor, não estou vendo, pastor. Não seja como Tomé. Só vou crer se ver. Não. Seja crente. Creia na palavra do Senhor. Nós nos alegramos ao ouvirmos as promessas eternas de Deus, mas não chegou a hora de desfrutarmos presencialmente delas. Filhinhos, agora sois filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós seremos. Louvado seja Deus. As promessas eternas de Deus têm o poder de nos animar a continuar na caminhada cristã. Porque eu não desisto? Porque quando eu lembro do que Deus me prometeu, e Ele nos prometeu a vida eterna, eu não me deixo abater, não me deixo esmurecer. Necessitamos avivar em nossa mente com as promessas eternas de Deus para termos ânimo de continuar na caminhada. Foi quando a cidade destruída, Jerusalém, aí que o Jeremias presenciou todo aquele caos, ele escreve em Lamentações: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga essas promessas à sua mente para você vencer o presente.